Seja bem-vindo a mais um Comissão Executiva. Bruxelas cancelou a multa a Portugal e aliviou a sua recomendação de déficit para este ano. Ainda assim, exige medidas adicionais, no valor de 450 milhões de euros. Subir o IVA é a sugestão de Bruxelas. Nem sequer 0 euros. A Comissão Europeia decidiu cancelar a aplicação de uma multa a Portugal pelo incumprimento das metas orçamentais no período entre 2013 e 2015. Este é o melhor dos cenários previstos. Melhor do que uma multa zero é o cancelamento da multa. Mas há um senão. Apesar de Bruxelas também ter aliviado a sua recomendação de déficit para este ano, de 2,3% para 2,5% do PIB, ainda assim exige a adoção de medidas adicionais. Isto porque a Comissão não acredita que o Governo consiga sequer cumprir esta nova meta. Recorde-se que nas últimas previsões, Bruxelas estima que o saldo orçamental seja de 2,7% do PIB. Por outro lado, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, disse que continua a ser exigido a Portugal um ajustamento estrutural, ou seja, cortes permanentes no valor equivalente a 0,25% do PIB. São cerca de 450 milhões de euros que têm de ser cortados ainda este ano. Para o conseguir, Bruxelas sugere uma subida do IVA, nomeadamente ao nível das taxas reduzidas. Para o ano que vem, a Comissão também é mais exigente. Apesar de não estipular novas metas para 2017, Bruxelas exige que seja feito um esforço de consolidação de pelo menos 0,6 pontos percentuais, ou seja, algo superior aos 0,4 pontos percentuais que o Governo prometia. Embora agora deixe de haver recomendações de multa, o ECOFIN, ou seja, o Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, ainda vai debater e decidir se valida esta proposta de cancelamento das multas. A isto acresce a decisão de congelar ou não os fundos comunitários, que assim se mantém em cima da mesa. Haverá primeiro um debate com o Parlamento Europeu e, em setembro, a Comissão Europeia pode mesmo avançar com esta proposta, que seria bastante lesiva para Portugal. Para esta hora de conversa, contamos com os comentadores João Trigo da Rosa, João Caiado Guerreiro e Manuel Agria. Bom dia, meus senhores, bem-vindos ao Económico TV. Bom dia. Esta sanção zero, Manuel, comece consigo, é uma vitória para quem? É uma vitória de pirro, não é? Não sei exatamente se pode ter uma vitória para alguém. Eu gostava de dizer, primeiro que tudo, que o que a Comissão Europeia fez foi apenas uma recomendação que agora o ECOFIN tem que aprovar. E já se sabe que o ECOFIN é partidário da aplicação de sanções. Aliás, estas questões acho que envolvem uma questão um bocadinho mais de fundo, e que é o facto de que existe uma corrente no seio da União Europeia que acha que as regras e leis são para se cumprir, sob pena de que haverá com certeza sanções. Eu não sou jurista nem advogado, mas penso que nos tribunais depois há chamadas atenuações e, digamos, os efeitos colaterais que podem fazer a chamada composição da pena. Agora, o que é facto é que isto é uma recomendação que vamos partir do princípio que vai ser aprovada no ECOFIN, mas que tem subjacente a ela um conjunto de outras exigências que vêm na sequência daquilo que já falámos aqui várias vezes, não é? Ou seja, nós não nos conseguimos libertar daquela espada de Damócles que temos sobre a cabeça. Independentemente do facto de que também a peça revela de que em setembro vamos ver o que se passa com os fundos estruturais. Agora, digamos que a atenção dos políticos internos se volta para aí, e já há posições das câmaras municipais, dos municípios, a dizer que se houver redução de fundos, que isso pode ser também uma calamidade. Mas o que é facto é que é interessante ver qual já foi a reação dos políticos a esta decisão ontem da Comissão. E efetivamente, digamos que algumas das exigências que parecem estarem subjacentes à decisão da Comissão Europeia
vão ter claramente reflexos no Orçamento de Estado para 2017, e agora dá-me a impressão que a própria Comissão foi mais explícita, não é? E, efetivamente, até já deu algumas pistas que, no âmbito daquilo, enfim, na boca da Comissão Europeia, não serão pistas, são mesmo quase que exigências. E mais, há aqui uma porque, como sabem, a carta ou a decisão envolve 5 decisões, sendo que uma delas é, digamos, preparar-se para adotar mais medidas se os riscos dos planos orçamentais se materializarem. Ou seja, o famoso plano B. Isso determina o quê? Determina que tem que haver agora um discurso interno e um discurso externo. Já começou o discurso interno. Ontem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e António Costa já veio dizer que não há plano B, que não há mais austeridade, que temos uma almofada. Agora também estamos já no âmbito da indústria do vestuário, não é? Portanto, já estamos almofadas, temos isto tudo. Mas o que é facto é que aqui parece haver já algumas orientações muito claras da parte da Comissão que o Governo não pode deixar de atender. E isso já se percebe que vai ter aqui reflexos na discussão do Orçamento de Estado, não é? O PC já está, digamos, a ferver, não é? Por outro lado, é aquilo que parece também um bocadinho, não digo ser enfim, contraditório. As sondagens do Governo continuam a subir, não é? E há já analistas que consideram que neste momento já existem condições para o PS fazer uma coligação apenas com o Bloco de Esquerda, deixando o PC de fora e, portanto, com isso garantir uma maioria mais estável. Bem, são uma série de questões paralelas, não é? Mas que não podem deixar de ser tidas em conta. Eu acho que essas sondagens têm um ponto importante. Acredito que o Governo esteja a subir, até porque isso foi a estratégia do Governo, que foram 6 meses, ou 8 meses, ou 10, a tentar distribuir dinheiros que não existem, porque representam dívida, mas isso é pouco importante. Mas está a subir, mas o que vem a seguir, isso viu-se, um dos casos exemplares foi a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, depende muito da forma como o Governo convoca eleições. É que o António Costa, se quer eleições, tem que arranjar um belíssimo pretexto para se demitir, ou tem que convencer um Presidente muito relutante em admiti-lo. E eu não estou a ver onde é que ele vai buscar essa crise política, porque acho que nem o PSD nem o CDS se vão deixar armadilhar dessa maneira, nem o PCP nem o Bloco de Esquerda. Portanto, ele é capaz de ficar numa situação de ter que continuar a governar e quando houver eleições, porque vai haver eleições, nem que seja dentro de 3 anos e meio, quando é constitucionalmente requerido, a situação pode estar diferente, não é? Nós tínhamos a noção, quando olharmos para a estratégia política deste governo, que nesta altura seria a altura em que António Costa estará no topo. Bateu o pé à União Europeia, a gente sabe que não bateu, mas fingiu que bateu o pé à União Europeia, desdobrou-se, e isso tem mérito, tem contactos para evitar as sanções. Acha que isso é uma vitória para ele? Deu as 35 horas. Acho que é uma vitória de todo Portugal, mas dele também, porque o Primeiro-Ministro era ele e não lhe vamos negar, de facto conseguiu evitar as sanções. Também é difícil perceber se a União Europeia queria mesmo dar as sanções ou queria criar esta pressão, porque é mais esta pressão política sobre os países que vai resultando na redução do déficit do que propriamente as sanções propriamente ditas. Portanto, eu creio que neste momento as coisas ainda estão a correr muito bem ao Governo. O Governo escolheu muito claramente também qual é que era o seu eleitorado, eram os funcionários públicos e os pensionistas, é uma estratégia diferente de governar para todos, é só para alguns, e os sindicatos da CGTP. Agora, quer dizer, e depois também temos que testar os limites desta estratégia, e aí eu acho que estas sondagens têm algum peso, para o Governo é certamente melhor estar a subir que estar a descer, mas não sei se elas querem dizer alguma coisa se forem haver eleições. João, falta-nos ouvir a sua opinião sobre para quem vem esta vitória de sanção zero. Olha, eu acho que primeiro de tudo é um ganho para Portugal e todos ficamos contentes por esta solução que foi indicada ontem. Agora, é evidente que há aqui responsabilidade no sentido positivo de vários atores e só foi possível devido à articulação entre estes atores, começando pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Governo,
A nossa representação diplomática junto de Bruxelas e o comissário português Carlos Moedas, que, sendo supranacional, eu acho que teve um papel muito importante no resultado. Todos sabemos que estas reuniões com 20 e tal pessoas, cada um com a sua opinião, podem criar dinâmicas e resultados que são inesperados no início da reunião. E este foi um resultado inesperado. Há quem diga que houve toda uma encenação e que já sabia que o resultado era este, mas não era com certeza. Até o dia anterior não era isso que se falava. Falava-se até de uma pequena multa entre 18 e 36 milhões. Exatamente. Ou então, no melhor dos cenários, haveria multa, haveria sanção, mas a custo zero. E o cenário foi realmente não haver multa. E eu acho que isso resulta muito da dinâmica da reunião, de como o Presidente Juncker geriu a reunião, até a sequência de quem entra em cada momento na reunião pode ser importante, e quem tem essa agenda é o Presidente Juncker, e estar lá o Comissário Carlos Moedas, que de alguma forma é alguém que conhece muito bem todo o processo por que Portugal passou nos últimos anos e que sabe justificar bem todos os sacrifícios que os portugueses fizeram. Acho que credibilidade junto às instituições europeias. Tem uma credibilidade enorme, porque percebem que é uma pessoa que fez tudo para que Portugal atingisse esses objetivos, no fundo alterou o resultado final. Como o Manel disse, isto é uma recomendação ainda, tem que ser agora aprovada a nível do Conselho. Mas acha que poderá haver Eu vejo difícil, um retrocesso, não? Poderá haver alguns sinais, mas não um retrocesso, porque isso seria criar uma tensão muito grande entre dois órgãos, cada um tem as suas competências, que é a Comissão e o Conselho, e não seria bom para a Europa. Portanto, julgo que poderá não haver grandes alterações. E a União Europeia tem, João, outros meios de pressão, se quiser. Quer dizer, esta questão das sanções está muito dramatizada, porque é muito mediática. Mas o Banco Central Europeu, em qualquer dia, a qualquer hora, com duas palavras, sanciona Portugal porque faz subir as taxas de juros. A economia Portanto, e a finança. Exato. Mas eu queria só dizer, quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, acho que há aqui um grande vencedor, e é o Governo, e há que reconhecer que isto aumenta muito o capital político do Governo, porque primeiro, as sanções vinham de uma avaliação do tempo anterior, do anterior governo, e o governo pode reivindicar que bateu o pé junto de Bruxelas e obteve um resultado favorável a Portugal de algo que ele não era culpado. E esse argumento, acho que é um argumento político forte, que é muito difícil à oposição desmontar, até porque a oposição usou o discurso que as sanções viriam da desconfiança da atual atuação do Governo. E só dá agora força ao Governo dizer, afinal, não havia desconfiança e conseguimos esta vitória. Portanto, do ponto de vista político, acho que há que reconhecer que isto vai ao capital político do Governo atual. Eu permito-me discordar. Eu, aliás, tenho este papel aqui, não é? Está aqui eu não sou Samuel, mas... Já sei que para o Samuel eu sou uma rica. O que é facto é que eu discordo. E, aliás, reparei que o João não disse vitória, ao contrário daqui algumas pessoas já voltaram. Porque eu ontem, ao ouvir o discurso do Presidente da República a dizer que isto tinha sido uma vitória para Portugal e para os portugueses, eu reputo isto um pouco ainda pelos tempos recentes de termos ganho o Europeu de Futebol. Porque eu acho que isto não é uma vitória. Foi uma vitória para os portugueses. Isto não é uma vitória. Estamos de acordo. Isto não é uma vitória. Quer dizer, vamos lá ver a questão. Eu pergunto e deixo esta questão no ar. Será ou terá sido esse lobby que o João acaba de referir que determinou que a sanção tivesse sido cancelada? Eu acho que não. O que a própria... Se calhar a União Europeia nunca teve intenção de fazer. A Comissão Europeia analisou a questão. Independentemente do enquadramento político, e é impopular aplicar sanções a um país, como diria o Jô Soares, não é? Que é dos outros. Então, da França, a Itália, quer dizer, esses passam incólumes, a Alemanha com os excedentes, e só Portugal e Espanha que são os coitadinhos. Portanto, independentemente deste enquadramento ser impopular para a Europa, até numa situação muito complexa que se está a verificar em termos digamos, do xadrez político que se passa por aí, eu pergunto, realmente foi esse lobby que as instâncias portuguesas junto à Comissão fizeram, quer a nível de diplomacia económica, quer a nível de interior da Comissão? Eu tenho as minhas dúvidas. O que é que terá, do meu ponto de vista, feito recuar um bocadinho a posição da Comissão? É que não havia razões objetivas neste momento para aplicar sanções. Portugal foi um bom aluno, reduziu o seu déficit de 8,5% há 3 anos para...
A própria Comissão Europeia, o FMI, estimam para este ano um déficit inferior ao valor dos 3%. E mais do que isso, a execução orçamental do segundo trimestre, posta ontem ou anteontem em cima da mesa dos comissários, mostra que não há motivos neste momento para nos penalizar. Porque realmente, embora, isso é outra questão que já aqui referimos, haja para ali muita cosmética orçamental, e a própria Comissão Europeia entende isso, reparem aquilo que ontem era uma das 5 decisões da Comissão Europeia. Tem que implementar estritamente a lei do enquadramento orçamental e a lei dos compromissos. Eles sabem que estão a atrasar pagamentos na saúde, o governo está a esconder dívida, portanto, e a Comissão Europeia esclareceu esse assunto. Vamos lá ver se vocês cumprem e recuperam isso para não esconderem. Mas no meio deste imbróglio todo, eu acho que, efetivamente, a Comissão Europeia não tinha argumentos fortes e objetivos para aplicar sanções. Porque realmente nós, neste momento, embora, digamos, o referencial seja 2015 e não 2016, mas quer dizer, por amor de Deus, a tendência foi sempre aquela de analisar o passado tendo em conta o futuro próximo, não é? E neste momento era uma coisa... Portanto, eu tenho dúvidas se realmente o lobby e a vitória que se propaga, mas que isso para mim efeitos internos... Eu acho que não discordamos tanto assim, quer dizer, o lobby de alguma forma é importante no sentido de tentar demover as posições das pessoas, explicar... É para o consumo interno do lobby, é para mostrar que não ficámos parados. É para subir nas sondagens. Um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República faz um telefonema, não deixa de, obviamente, ser ouvido pelo interlocutor de lado a lado. Mas no final do dia, o que foi determinante foi a dinâmica da reunião. E na dinâmica da reunião estava lá um excelente representante do tal bom aluno que conseguiu demover as posições daqueles comissários todos. Mas diz que foi dura a reunião. Sim, João, fala-se realmente que, por exemplo, que o Juncker teve que dar um murro na mesa para levar as pessoas a votarem e a mudarem as suas posições. O que nos leva também a pensar um pouco se será o próprio Juncker a retratar-se daquilo que também disse, que era a França, não poderia ser sancionada, portanto os outros poderiam. Foi ele, de facto, que, segundo dizem, que conseguiu demover e levar os outros comissários a votar a favor de Portugal para não haver sanção. Portanto, exato, e o próprio Juncker percebeu isso e percebeu que a decisão essencialmente é uma decisão política de perceber que não é o momento para a Europa aplicar sanções. Tal como não foi, se calhar, o momento para aplicar a França, que está com outro tipo de problemas. Portanto, não faria sentido nenhum do ponto de vista da gestão política, a menos que a Comissão tenha alguma agenda anti-europeia, estar a dar um tiro no próprio pé a aplicar sanções. Agora, eu não vejo isto, como o Manuel disse, como uma vitória. Eu acho que pode ser uma batalha que foi ganha. Agora, atrás desta decisão vem um conjunto de strings attached, não é? Claro. De condições. E as condições têm a ver com, não há sanções, mas a tolerância diminui-se se é que não é zero. Houve alguma flexibilização do objetivo do déficit de 2,3 para 2,5, mas estão-se a dizer, diz-se ao mesmo tempo que é necessário impor novas medidas que correspondem mais ou menos a 0,25 do produto. Isso pode-se traduzir já neste ano, mas vai-se traduzir com certeza no próximo ano em mais medidas de austeridade, mesmo que o Governo não os queira chamar assim. Austeridade, não é? Eu também não sei se as coisas não foram muito dramatizadas pelo Governo cá em Portugal, de forma hábil e inteligente, para conseguir uma vitória onde não há propriamente uma grande vitória. António Costa não é certamente de Cipiras, nem tem a estratégia da Grécia, e eu acho que era muito duvidoso que a União Europeia fosse, ao fim de 8 meses de governo, quando as coisas estão a correr razoavelmente bem, relativamente até a expectativas mais negativas face a este governo que havia por essa Europa fora. Eu não estou a dizer que o governo está a governar bem, estou só a dizer que houve expectativas piores. Ele, ao não ser de Cipiras, ao não desafiar diretamente a Comissão Europeia, é um político experiente, sabe como se há de relacionar, etc, etc. Era muito difícil que agora fossem aplicadas as sanções. Mas a não aplicação das sanções, que aliás seriam umas dezenas de milhões de euros, que também nós temos de perceber que o Estado português gasta 250 ou 300 milhões de euros por dia, não é? Que são 80 mil milhões o nosso orçamento. Portanto, não 30 milhões ali não é uma coisa assim muito significativa. É mais a questão psicológica de desaprovação que tem importância. E está lá a exigência e as condições para o futuro, não é? O Manuel dizia de forma muito interessante das práticas de desorçamentação. Bom, a União Europeia sempre nos conheceu, mas agora a União Europeia e o FMI, depois de terem estado cá recentemente
e mantêm equipas cá, é preciso que se diga isto, que é para se perceber, mantém equipas cá, sabe exatamente quais são as práticas de desorçamentação, etc, etc. Eles podem ter sido apanhados em 2009, 2010, um bocadinho distraídos, mas agora já não, porque há uma vigilância muito cuidadosa. Portanto, eu julgo que sobre o outro nome virá aí alguma austeridade, e essa é exatamente, agora numa análise política, a vontade óbvia de António Costa de ir a eleições, tão logo arranja um pretexto para se demitir, não é? Sim. Porque ele está naquilo que, teoricamente, se acreditarmos na teoria dos ciclos económicos e da ligação dos ciclos económicos aos ciclos eleitorais, ele está, teoricamente, num ponto alto e não sabe se vai ter outro ponto alto tão cedo, não é? Porque a seguir ao verão, se quiser evitar mais problemas, tem um orçamento difícil de negociar e um orçamento certamente de mais austeridade. Não é? João, já voltamos a seguir ao intervalo. É uma breve pausa na Comissão Executiva, regressamos dentro de momentos. Até já. Seja de novo bem-vindo à segunda parte desta Comissão Executiva. Estamos a analisar a decisão de Bruxelas em não aplicar qualquer multa a Portugal e Espanha. Falávamos há pouco da difícil tarefa que o Governo poderá ter agora na preparação do Orçamento do Estado 2017. Vamos falar um pouco disso. A Comissão Europeia recomendou que, por exemplo, houvesse um limite ao uso das taxas de IVA. Não lhe quero chamar medidas, António Costa continua a dizer que não vai haver medidas adicionais. João, não sei se quer começar. Pois, vamos lá ver. Este tema tem associado aquilo que está a falar, que é haver necessidade de convergir mais rapidamente para a consolidação orçamental. Se isso representa haver medidas adicionais ou não, eu acho que elas vão ter que ser sempre adicionais, porque se o déficit este ano é 1 e para o ano vai ter que ser menor, obrigatoriamente tem que haver mais medidas. E as medidas, como sempre, podem ser do lado da receita ou do lado dos custos. Claro. Do lado da receita é muito difícil hoje ir buscar mais medidas, até porque a economia não está a crescer. Quando a economia está a crescer, diminui o desemprego, portanto há mais descontos para a segurança social, há mais impostos sobre as empresas, sobre as pessoas. E isso não é o caso. Eu acho que é um dos problemas mais graves de Portugal, até na se as sanções seriam X ou Y, não é a questão do crescimento. Essa é que é a questão. 16 anos sem crescimento económico que já levamos, não é? Uma estagnação exatamente. Desde o início do século. E isso vai levar a que haja medidas adicionais do lado do corte dos custos. O Governo diz que são as tais cativações que já estão no orçamento, exatamente, mas as que cativações... foram enviadas, explicadas através da tal carta que foi enviada a Bruxelas. Exato. Essas cativações, na prática, não são mais do que ter uma parte, digamos, do bolo orçamental que não vai ser gasto. E, portanto, de alguma forma, isso no final do ano vai-se repercutir em menos despesa na saúde, em menos despesa na educação, ou no que seja. Portanto, de alguma forma, isso são medidas, mesmo que não se queiram chamar medidas. Para além disso, ainda este ano, ou provavelmente para o ano, vão ser necessárias as tais medidas adicionais. E eu não vejo muitos caminhos, aliás temos falado disto aqui já várias vezes, que não seja de novo ir aos impostos indiretos. E os impostos indiretos, o que sobra é o IVA. A própria Comissão Europeia já dá essa saída, a dizer vocês têm que alterar o IVA. Provavelmente, ao nível do IVA, será as taxas reduzidas serem ajustadas. Julgo que é de 13% em relação à restauração não faz sentido nenhum, porque o Governo acabou de tomar a medida inversa. Mas agora, se calhar, começam as reversões das reversões. Pois, mas, por exemplo, aumentar a taxa do IVA mínima sobre os bens essenciais, que são 6% para 7%. Parece que isso dá logo ali uma folga de 400 ou 500 milhões de euros, que é muito dinheiro. Ou seja, provavelmente haverá algum tipo de medidas que passará pelos impostos indiretos, não sei se já este ano, mas com alguma probabilidade no próximo ano. João, mas deixe-me aqui... Eu não sei eu não acompanho o que é que se passa relativamente às análises que a Comissão Europeia faz sobre as propostas orçamentais dos outros Estados-membros. Mas acho um bocadinho também, faço aqui um pouco a defesa da situação portuguesa, que já estar a colocar condições com a especificação que nos é feita, IVA, taxas reduzida e taxas... acho um bocadinho também, talvez, excessivo, não é? Parece que aquilo que se fala tanto, e essa é a questão talvez de fundo que enquadra tudo isto, é realmente o que é a Europa hoje. Porque isto é a total ausência de soberania. Quer dizer, quando nos dizem assim, olha, você
tem aí um imposto chamado IVA, onde tem uma taxa reduzida. Portanto, faça favor de aumentar esse imposto. Quer dizer, não nos dão as grandes orientações macro, mas já nos dizem qual é o imposto e qual é a almofada. E até, curiosamente, fala aqui numa outra questão, que a Comissão Europeia põe nas 5 condições, que é o problema das medidas de consolidação estrutural. Mas estas não são muito explicitadas, pelo menos eu não li. Mas realmente o que se passa com as 35 horas, com o salário mínimo nacional, com essas questões todas, eu pergunto realmente o que é que ainda nos resta por esse caminho. Manuel, não é? Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a União Europeia, desculpe lá, eu não conheço país nenhum que esteja nas mãos dos credores como nós estamos e que tenha verdadeira soberania. A Argentina também não teve durante anos a fio e muitos outros, ou seja, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele, como diz o povo, não é? Portanto, se nós não queríamos estar nas mãos dos credores, não nos tínhamos endividado desta maneira. Mas você está a falar no passado e com razão, mas a situação é daqui para a frente. Pois, é evidente que este governo não tem culpa da dívida que herdou, como também o governo de Passos Coelho não teve, a dívida foi incorrida antes. Mas a questão é esta, tem que lidar com a situação que tem. E a situação que temos, infelizmente, é uma situação em que estamos nas mãos dos credores. E até temos a sorte de estar nas mãos de credores extremamente moderados, que são a União Europeia e o FMI moderado pela União Europeia, não é? Porque podíamos estar na mão dos credores típicos que acontecem aos outros países, em que as coisas são bastante piores. E os cortes acontecem com violência e continuam a não haver financiamentos, etc. A questão que se põe também, e se nós não conseguimos ir por um caminho de consolidação e de crescimento económico, isto não tem tanto que ver com a União Europeia, tem muito mais a ver com o nosso país, que há 16 ou 17 anos que está estagnado. Isso pode ser uma consequência do euro, mas não é só uma consequência do euro, é também uma consequência da nossa falta de... Enfim, há questões demográficas e outras, mas é também uma consequência da nossa falta de vontade de fazer as ditas reformas estruturais que todos os governos prometem e nenhum faz. Honra seja feita a este governo que não prometeu reformas estruturais nenhumas. Portanto, também... Só prometeu a reversão de algumas reformas, exatamente. Nesse sentido, mas, quer ir pelo caminho que quer e pronto. Agora, este problema da dívida é grande, é significativo e a Europa, neste momento, por causa do terrorismo e o Brexit, está preocupada com muitas outras coisas e com muito menos tempo ou paciência ou disponibilidade para novos financiamentos e outras coisas. Isso é uma questão que me preocupa, porque se nós formos à bancarrota outra vez, eu não sei, como aconteceu quando a Troika cá teve, eu não sei se vai haver desta vez uma Troika com a mesma disponibilidade para nos financiar e facilitar as coisas, etc, etc. Não é? Pois, mas aliás, você fala aí numa questão importante que é o problema da dívida excessiva, não é? E já hoje ouvi falar nisso, volta outra vez o problema da reestruturação da dívida. Em vez de estarmos a mexer nos impostos, nos IVAs e não sei o quê, por que não reduzir no serviço da dívida 1.000 milhões de euros, que já daria, digamos, a folga necessária para... Portanto, quer dizer, isto depois é que mais cerejas, começam a surgir novos temas que já são recorrentes, não é? Que não são, digamos, muito apetentes a nível global, mas que internamente fazem algum sentido e dão eco, não é? Estas intervenções. Aliás, esta questão, enfim, do Bloco de Esquerda, do PC, serem muito defensores dessa estratégia, que é ruinosa do ponto de vista do nosso posicionamento europeu, mas o que é facto é que isto propicia, no fundo, que surjam soluções novamente em cima da mesa que só nos podem ainda acarretar mais... E depois, quando vier a notação das agências e tal, e se a DRBS volta, enfim, com o Bicopré, enfim, estaremos novamente, então, numa situação quase insustentável. E eles têm vindo a indicar que se há tendência para rever o rating de Portugal é para baixo, não é para cima. Não é? Voltando aqui ao tema da sugestão concreta da Comissão Europeia, eu acho que tem muito a ver com a situação de que nós vivemos nos últimos anos, em que funcionámos aqui como um protetorado e, portanto, estávamos debaixo de uma intervenção direta. Formalmente já não estamos, mas há aqui um trade-off. Eles estão-nos a dizer, nós perdoamos a sanção, mas têm que aplicar estas medidas e têm, digamos, essa autoridade enquanto potenciais credores ou penalizadores de nos imporem algumas condições ou de sugerirem diretamente condições. Provavelmente, se tratasse da França, ninguém se atreveria a dizer
qual é o imposto que tem que mudar, Claro. não é? Deixaria o país ter a sua autonomia para tomar essa decisão. E há outra coisa que também não nos podemos esquecer, é que ainda antes do orçamento vamos ter que perceber o que é que vai acontecer com os fundos estruturais, ou seja, a Comissão Europeia ainda não se pronunciou sobre isso. Não, e Será também uma surpresa temos o semestre positiva? europeu que deve estar também a divulgar os seus resultados. É mais uma fonte de pressão e de ameaça, mas eu acho que nos fundos estruturais aí não vai acontecer nada, seria um erro. Se as sanções, já eram um erro, os fundos estruturais, são precisamente os fundos para impulsionar o crescimento, para diminuir o gap de desenvolvimento entre regiões europeias, fosse agora utilizado como arma de pressão, vai ser usado como arma de pressão, mas não com o resultado no final de serem cortados. Porque a grande questão de Portugal, que estamos aqui a falar, é o problema do crescimento. Só com o crescimento é que a gente resolve a questão da dívida, resolve a questão do déficit. E, neste momento, Portugal tem um problema sério de crescimento, porque não se vê crescimento do lado da procura interna, contrariamente àquilo que se esperaria com a distribuição de rendimento adicional que houve, não há atração que, digamos, era esperada. Aliás, a previsão de crescimento neste momento é metade da previsão no início do ano. As exportações estão a perder gás também, o investimento direto estrangeiro está parado, o Estado também cortou, não sei exatamente o número, mas mais de 20% do seu investimento, o que acaba por ter um impacto enorme a nível da economia. O problema das almofadas é o investimento, primeiro de tudo. É investimento. Exatamente. E há uma questão de fundo, que é a situação da banca é muito débil. E neste momento temos aí dois problemas grandes para resolver, um chama-se Caixa e outro Novo Banco. Exatamente, portanto. E o que sucede numa economia em que, havendo estas políticas europeias que o João estava a referir, do BCE estar a tentar injetar dinheiro na economia, em que os bancos comerciais, de alguma forma, são o veículo para fazer chegar à economia real este dinheiro, a Caixa está parada. E isso é dramático do ponto de vista do crescimento da nossa economia e das nossas PMEs. Não sei se repararam, eu posso estar a ter uma fonte errada, mas quando a Comissão Europeia toma a decisão de cancelar as sanções, no que respeita ao déficit para 2016 de 2,5%, acrescenta uma frase que é excluindo impactos eventuais para o setor financeiro. Isso é uma simpatia. Que é uma simpatia muito grande, quer dizer, é que se amanhã houver 3 mil milhões de reforço na Caixa... O ano passado tivemos uma surpresa que se chamou Banif, não intervém para este Exatamente. efeito. Ou seja, deixam-nos essa fatiazinha, é uma fatia grande, não é? De fora, não é? O que dá algum conforto, ou porque pelo menos a Comissão sabe mais do que nós e sabe já mais ou menos quanto é que isso vai custar. Falámos aqui na Caixa, e a Caixa é um exemplo claro de que se este Governo tem gerido bem alguns dossiês, o dossiê do setor financeiro tem sido muito mal gerido, como têm sido tipicamente os dossiês económicos aqui, não é? Quer dizer, o que se passa na Caixa é uma coisa estranhíssima. O Presidente foi anunciado talvez há 2 meses. Depois a seguir vão sendo anunciados administradores a conta-gotas. Hoje é um, amanhã é outro, é o presidente da Peugeot, agora é o não sei quantos, e depois assim, quer dizer, vai ser anunciado assim o Conselho. São muitos, não é? São muitos. Vice-presidentes, etc. Mas quer dizer... Não, eles já aceitaram prolongar até 15 de agosto. Sim, mas em qualquer caso, quer dizer, deixamos e é um dossiê relativamente simples, quer dizer, todas as outras administrações da Caixa, com mais ou menos agitação e mais ou menos notícias, porque é sempre umas pessoas que põem notícias até para ver se conseguem uns lugares. Enfim, as coisas funcionavam e aqui temos um dossiê que está a ser gerido um bocadinho, como se diz, em gíria, com os pés, não é? Quer dizer, e que até agora não se sabe qual é que será o valor da recapitalização. Não se sabe nem o valor da recapitalização, nem quem vai ser realmente o Presidente, nem o Conselho de Administração, porque está tudo anunciado e anda tudo nos jornais, mas quer dizer, o Presidente é eleito numa Assembleia Geral, que o Estado, aliás, faz quando quiser e sem necessidade de convocatória, porque é um acionista a 100%. Portanto, é um problema aparentemente fácil de resolver e está criada uma confusão bastante grande. E este tipo de coisas tem peso, não é? E acaba por ser mau para o país e mau para o Governo, que naturalmente quer ganhar eleições. O processo da Caixa foi muito complicado, mas eu acho que teve a ver também com a inversão, digamos, do processo que seria normal, que era nomear um Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração está empowered para tomar as decisões e é esse Conselho que vai negociar formalmente com Bruxelas, obviamente com o apoio do Governo. E o processo foi invertido, quer dizer, depois a negociação, que são negociações normalmente complexas,
foi feita sem estar a administração formalmente empossada. E, portanto, inclusivamente, as propostas de reestruturação da Caixa que a Comissão recebe são propostas por uma putativa administração, que é um bocado, João, mas isso foi estranho, não é? Uma imposição do futuro Presidente. Ele disse que só aceitava tomar conta do cargo se lhe fizessem a primeira... Se eu fosse acionista, arranjava outro Presidente. Pois, era isso mesmo que eu ia dizer. É que, se calhar, quando se escolhe um Presidente para uma empresa tão importante como a Caixa, que é uma instituição portuguesa das mais importantes, se calhar tem que escolher uma pessoa competente, certamente, mas que aceite presidir. Exato. E não uma pessoa que ponha condições para presidir. Como, aliás, quando se escolhem ministros para um governo, etc, etc. Quer dizer, vai para lá e depois resolverá os problemas o melhor que pode. Se nós percebemos a posição da pessoa que aceita o lugar, porque sai de um banco onde tem prestígio, etc, etc, e quer determinadas condições, a verdade é que certamente para a Caixa Geral de Depósitos esta não é a melhor, a melhor estratégia, não é? O futuro Presidente tem todo o direito de impor as condições que acha que deve impor. Agora, o acionista também tem que avaliar do seu lado se isso é bom para a instituição ou não, no final. Não é? E se calhar não é, não é? Portanto, é uma coisa que se pode evitar, não é? Que se deve evitar. Senão... Depois temos o problema a agravar-se, o problema de falta de financiamento da economia e o problema da própria Caixa, não? Relativamente também a algumas vozes que se fizeram ouvir de Bruxelas, é que neste momento fala-se de sanções quando temos problemas bastante mais graves a acontecer na União Europeia, como a história do Brexit, como a história do setor bancário, do Deutsche Bank. É de facto um tema que deveria ser... O Deutsche Bank não é um problema. Não é? Não, porque o governo alemão tem dinheiro para resolver quando quiser. Só é um grande problema quando os governos dos próprios países não têm dinheiro para pagar. A Alemanha tem dinheiro mais do que suficiente. Mas eu não estava só a referir ao Deutsche Bank, isso é setor bancário, sim, Deutsche Bank, a banca italiana... Porque aqui tem-se falado muito no Deutsche Bank, etc, etc. Os bancos são um grande problema quando os governos dos países respectivos não têm dinheiro para lhes acudir. Os bancos americanos tinham problemas tremendos, não é? E o governo americano meteu lá 350 mil ou 400 mil milhões de euros, de dólares, pagou, segurou e depois ainda ganhou dinheiro com isso, vendeu as posições e ganhou dinheiro com isso. Não é? Foram João, com a Itália a questão já não é assim tão simples, não é? Estamos a falar de 200 mil milhões de euros. Mas eu falei do Deutsche, até porque os problemas do Deutsche foram usados aqui quando o Sr. Schäuble fez um comentário sobre Portugal que não devia ter feito. Sim. Mas depois foi usado para muita gente dizer que aquilo era para desviar as atenções do Deutsche Bank, etc, etc. Eu não sei se aquilo era para desviar as atenções do Deutsche Bank, não estou dentro da cabeça do Sr. Schäuble, como é evidente. Mas, quer dizer, a banca é um grande problema e é um grande problema cá porque, naturalmente, a banca tem problemas e o Estado não tem condições para segurar os bancos portugueses sem ir pedir à União Europeia, não é? Ora, o Estado alemão está numa situação diferente. Já a Itália, concordo, tem outro tipo de problema. Mas a Itália, apesar de tudo, tem uma capacidade de financiamento, tem uma economia que tem um dinamismo que Portugal não tem, é a sexta maior. Tem, mas é interna. Porquê é que o Estado alemão pode recorrer ao Deutsche Bank e isso não pode ser considerado mais ajuda de Estado? Eu não disse que não podia ser considerado mais ajuda de Estado, disse que o governo alemão tinha dinheiro para ajuda ao Deutsche Bank. Mas o problema não são esses, o problema é regras europeias. Como você, aliás, acabou de dizer, não tem dinheiro de tal maneira que precisa lá da exceçãozinha da Comissão Europeia a dizer que... Não é um problema de déficit, mas é um problema de destruição da concorrência, não é? Também era um bom exemplo que... Claro que é um problema de destruição da concorrência, mas aqui também houve um problema de destruição da concorrência e a exceção foi aceita para Portugal e será certamente para a Alemanha, que se for necessário, os bancos portugueses foram recapitalizados com concursos e com investimentos do Estado, uma parte, aliás, que já foi paga pelos próprios bancos, e isso também poderá acontecer na Alemanha ou noutro país da União Europeia, aconteceu em Espanha, etc, etc. Agora, de facto, a União Europeia a Alemanha tem a vantagem de ter que negociar com a União Europeia e terá certamente a questão das ajudas de Estado, mas não tem que pedir o dinheiro a um financiador externo, vai aos mercados e financia-se, aliás, 0%. Que, aliás, nós podemos usar, eu continuo a dizer, porque é que não se usa muito mais, digamos... a ir ao mercado recapitalizar as empresas. Aliás, o Estado lançou e está ainda em ação uma nova emissão de obrigações de taxa variável. O que é facto é que parece que há procura que excede largamente a oferta. Portanto, quer dizer, há liquidez no mercado. Há liquidez no mercado, mas há um estoque da dívida que é importante continuar a aumentar, porque mais tarde ou mais cedo
vão acender as luzes vermelhas nos mercados e depois somos penalizados de uma forma forte. É verdade, mas quer dizer, se o problema está lá, em alguns bancos, eu também concordo com o Manel, que é aproveitar uma altura favorável para o resolver com taxas de juro ainda bastante baixas, não é? Ou até, e eu não vejo qual é o grande drama disto, enfim, eu percebo que seja até um governo socialista francês fê-lo sem grandes problemas. Uma coisa é decidir que a Caixa Geral de Depósitos será maioritariamente privatizada. Isso percebo que é um grande problema, pode ser um grande problema ideológico para um governo socialista como o que temos. Agora, fazer um aumento de capital na Caixa e privatizar 20% ou 25% por aumento de capital, quando fica bem claro que a maioria continuará a ser do Estado, eu não vejo que isso seja um grande problema e resolvia um grande problema. Alguma racionalidade de gestão do ponto de vista comercial. Vai avançar com essa proposta? Eu creio que não por razões ideológicas, mas na prática, depois ficando o Estado ainda com 75% ou 70% da Caixa e a administração toda continua tudo na mesma, se calhar terá que vender as ações um bocadinho mais baratas, porque a gestão do Estado nem sempre é extraordinária. Acha que isso seria uma vantagem em vez de estarmos a pedir tanto dinheiro à União Europeia? Era uma vantagem, não aumentava o estoque da dívida, não é? E na Caixa, feliz ou infelizmente, continuaria tudo como antes, enfim, com mais alguma supervisão, porque os mercados e os investidores também não são loucos, mas eu acho que haveria apetite por ações da Caixa. E provavelmente seria capital internacional, portanto, poderia investimento direto estrangeiro. Quer capital interno, não vejo que isso fosse um grande problema e resolvia um grande problema ao Governo, não é? E relativamente ao novo banco? Relativamente ao novo banco, eu acho que é um dossiê que é problemático. A saída do presidente atual, que tanto quanto se percebe fez um bom trabalho, e uma pessoa que tinha manifestado publicamente vontade de continuar com outros acionistas, mostra um certo desapontamento com o banco e com a economia portuguesa, não é? Eu estou convencido que quando ele entrou pensaria que a economia portuguesa melhorasse significativamente e isso ajudaria. Claro. Porque, reparem, a raiz, não vamos dizer que é a raiz de todos os males, mas a raiz de muitos dos nossos males é esta falta de crescimento económico. Se nós tivéssemos um crescimento económico que é anémico para uma economia como a nossa, mas de 3% ao ano, que é anémico para uma economia como a nossa, não é? A Alemanha, os Estados Unidos estão a crescer 3 e 4 e são muitíssimo mais ricos per capita que nós, não é? Nós devíamos estar a crescer 4 e 5%, mas não estamos. Mas se tivéssemos só 2,5% ou 3%, já limpava estes balanços todos dos bancos, limpava o déficit do orçamento no instante, limpava isso é o desemprego. Certo, mas eu estou só a dizer. Mas é o que eu acho. A própria Irlanda está a rever em baixo o seu crescimento económico. Mas eu acho que a saída de 7,5% para 7% ou para 6,5% ou uma coisa assim, não é? Sendo certo que apareceu aquele cálculo em que eles cresceram 25% o ano passado, mas enfim, foi porque as multinacionais todas mudaram para lá as sedes, como se fosse um grande segredo que as empresas gostam de pagar poucos impostos. E nisso a Irlanda tem tido uma arte enorme. E diga-se, Portugal, com produtos como o Golden Visa e os residentes não habituais, são as duas únicas coisas que mantêm investimento em Portugal, não é? Aliás, ainda agora vieram os resultados das cobranças do IMT e o IMT subiu 40 e tal %, graças, sobretudo, aos residentes não habituais e ao Golden Visa. Portanto, mas nós continuamos com esta questão. E eu acho que do Dr. Stock da Cunha, esta saída é um bocadinho um desapontamento com a economia do país, não é? Porque se calhar quando não é um bom sinal, de facto. Não é, porque ele se calhar quando veio... Ele anunciou que só estava um ano. Também vamos ver, isto não é surpresa, deu entrevistas não é? no tempo da FOS1, deu entrevistas no tempo da FOS1 que estava disposto para continuar, etc, etc. Portanto, haveria uma esperança de que a economia começasse a crescer e isso ajudava. Porque um bom gestor e mesmo uma boa equipa no novo banco, e aqui estou a contar com todas as pessoas que lá estão, ou na Caixa, pois não se faz milagres. Estes bancos muito grandes, com 18%, 20% do mercado, estão muito dependentes da economia portuguesa em geral, não é? Parece que o novo banco continua a ter entidades interessadas na compra. Agora convém, enquanto está em processo de venda, não dizer que se vai liquidar no caso de não se poder vender. Isso é que é complicado. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença hoje. Chegamos ao fim de mais um programa. É o ponto final na Comissão Executiva. Obrigada por ter estado connosco. Fique bem.